Então, gente, disciplina, atendimento educacional especializado em deficiência física, psicomotor e mobilidade reduzida. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro do dia 28. Temos mais 2 encontros aí, do dia 7 e do dia 16, para a gente fechar a proposta da disciplina. Nessa unidade, são 4 unidades, né? Nessa segunda unidade, nós vamos tratar aí do processo de ensino na perspectiva do atendimento educacional especializado, trazendo algumas alternativas de ensino a partir da identificação de necessidades educacionais especiais, ajudas técnicas, recursos pedagógicos adaptados, identificação de habilidades, dificuldades e necessidades dos alunos, acessibilidade na mobilidade, na comunicação e na aprendizagem. A sugestão de leitura foi o texto Ensaios Pedagógicos, Educação Inclusiva. O objetivo da unidade é compreender o processo de ensino na perspectiva do AEI. Então, gente, entrando no mérito da discussão dessa temática, eu trouxe esse slide, coloquei o seguinte: inclusão escolar, caminhos e descaminhos, desafios e perspectivas. Quando a gente começa a estudar a abordagem do atendimento educacional especializado, pensando na perspectiva do processo de ensino-aprendizagem, é sabido, né, independente do contexto que o aluno estiver, o processo ele é muito individualizado. O aluno, um aprendizado de um, não é igual ao aprendizado do outro aluno. E nesse cenário, a gente tem que ter um olhar muito atento, né, para essas necessidades, para que a gente consiga fortalecer habilidades, competências, atitudes desses alunos. Como é que a gente vai fazendo isso? Como é que Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite. O volume está baixo, gente? Melhorou? Para mim está ótimo. Está ótimo? Não é o da pessoa que colocou aí no chat? Não, está ótimo. Não estou conseguindo ouvir nada. Maria? Para mim está excelente. Tá ótimo, gente. Então, tá, beleza. Dá uma olhadinha aí, Maria. Pode ser que seja no seu aparelho mesmo. Quando a gente pensa nos caminhos percorridos até aqui, para que a escola brasileira acolha a todos os alunos indistintamente, tem se chocado com caráter eminentemente excludente, segregativo, conservador do nosso ensino em todos os níveis, do básico ao nível superior. Isso não é nenhuma novidade, até porque a proposta de incluir todos esses alunos em uma única modalidade educacional tem encontrado, certamente, muitas barreiras, né? Dentre as quais nós vamos destacar aí uma cultura, que é uma cultura assistencialista e até mesmo uma cultura terapêutica da educação especial. Essa situação, ela se arrasta e vai se perpetuar ao longo do tempo, né? Ela se perpetua com transgressões de direito à educação, com a questão da discriminação, grande parte das vezes, até mesmo por falta de controle efetivo de acompanhamento dos pais, da própria escola, da própria justiça, da autoridade de ensino. Então, nós visualizamos esse contexto de dificuldade. Isso não é nenhuma novidade. E esses entraves, ou melhor, esses sérios entraves nos caminhos educacionais, de certa forma, apesar de toda a história que a gente já sabe, das dificuldades que foram tendo, né, ao longo da história da educação especial em si, nós vemos que ainda hoje, apesar de toda essa dificuldade, o contexto atual ele vem se abrindo à custa de muito esforço e de muita perseverança, né? Diante de quê? De uma resistência cultural, de uma resistência do sistema, de uma resistência das próprias pessoas que estão envolvidas nesse sistema para que essa educação ela seja efetivada. Contudo, gente, nós não podemos negar que o nosso tempo é um tempo realmente, é um tempo de quê? De diferenças, né? É um tempo que a gente precisa de ter esse olhar mais humanizador para o processo de ensino, é um tempo que a gente precisa de reafirmar esse direito à igualdade, à diferença, e ainda assim desconstruir uma história de exclusão que não é fácil, né? Ela não vai acontecer de um dia para a noite, né? Esses problemas aí, com essa diferença da questão da igualdade, no sentido mesmo de perceber
que nós todos somos iguais, independente do contexto, ainda apesar desse bipolarismo, né, do aparentemente normal e do que não está certo, o que não segue uma norma do sistema, nós temos que entender que todos nós temos o direito à igualdade. Quando a diferença nos inferioriza, e direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. É uma citação de Santos, citação antiga, né, 1999, mas quando você pega, ela ainda é muito atual, né? Atual, assim, num contexto de que, apesar de toda a história, ela apesar de todo o contexto, de todas as lutas, ainda assim a gente tem que ficar reafirmando. E na última aula, um colega falou assim, Renata, mas a gente tem tantos documentos, nós temos documentos internacionais, orientadores internacionais, nós temos marcos, documentos da legislação, inclusive a própria Constituição brasileira, ela vem ratificar essa importância do direito, nós temos documentos demais, mas na prática, realmente, nós temos muitos entraves, muitas dificuldades, é fato. Mas fato também é que nós temos o dever, melhor, nós, quando falo Estado, né? Estado na pessoa da União, a pessoa não, no contexto de União, de oferecer uma escola, ou melhor, de uma educação que seja comum a todos os alunos, porque quando a gente fala assim, escola especial, né? A escola especial, de certa forma, já inferioriza, já discrimina, já limita, já exclui, né? Por isso que a gente tem que pensar que a escola comum, ela precisa ser adaptada e ela precisa substituir essa ideia de escola especial. Então, nós precisamos de ter essa noção aí dessa mudança, né? Dessas exigências, dessa abertura incondicional que a gente precisa ter, a gente, sistema mesmo, precisa de ter quanto às diferenças, para que a gente consiga promover de forma efetiva o processo de ensino-aprendizagem, ou melhor, do desenvolvimento das práticas educativas dentro e fora de sala de aula. E aí, pergunta-se, qual que é o papel do professor nesse contexto de atendimento educacional especializado? Eu vou para além. Qual que é o papel do professor? O professor, ele é um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Ele é aquele que participa, ele é aquele que ajuda, ele é aquele que contribui no processo formativo do aluno, né? Não somente no âmbito da escola, mas para a vida, né? Ele precisa de aprender para a vida. E para além de aprender para a vida, o aluno, ele precisa não só de aprender a respeitar o colega que tem uma necessidade especial, mas ele precisa também de reconhecer uma igualdade, apesar de uma certa diferença. E o mais engraçado, o papel do professor numa escola que se pauta nos princípios de uma educação inclusiva, ele é de quê? De facilitador. Então ele vai facilitar? Não, ele é facilitador no contexto de quê? De promover, né, de incentivar o processo de busca de conhecimento por parte do aluno. Por quê? Porque é ele que vai organizar essas situações de aprendizagem, as diferentes condições e competências. É ele que vai ser esse liame, esse leque, né, esse elo de ligação que vai oferecer essa oportunidade de desenvolvimento pleno para todos os alunos. Gente, é nesse contexto que a escola, que o currículo, ele precisa ser bem diferente do que propõe uma educação tradicional. Renata, é difícil? É difícil. É difícil, sim. É difícil porque você tem um professor de um lado, que ele tem uma formação tradicional, ele tem uma formação onde não se tinha anteriormente um atendimento educacional especializado dentro de sala de aula, mas ele precisa de reconhecer as potencialidades do aluno, independente da condição que o aluno apresenta. E ele precisa de reconhecer também que aquele aluno, ele tem uma habilidade, uma competência, uma atitude que precisa ser desenvolvida, né? Então, a atuação do professor, ela tem que ser uma atuação ampla, ela tem que ser uma atuação complexa. Ele precisa de considerar o contexto histórico, o contexto político da sociedade, ele precisa de atender os interesses, as competências, as limitações dos sujeitos inseridos nas diferentes realidades. Então, essa escola que assume essa perspectiva inclusiva, todo professor, ele precisa buscar despertar, desenvolver essas competências e propor conteúdos compatíveis com as experiências vividas pelos alunos, para que atribuam significado aos conteúdos
tendo participação ativa nesse processo. Mas, Renata, como é que esse professor vai desenvolver esse processo de aprendizagem nesse contexto? É difícil? Por que é difícil? Porque sai do ritmo regular, entre aspas, de uma formação tradicional ou de uma aula já montada por esse professor, porque ele vai precisar de analisar, entre aspas, de ter um trabalho, entre aspas, também a mais para atender algumas necessidades específicas? Vamos ver. Pode ser que sim. E aí, meu celular, a bateria está arriando aqui, gente, mas dá certo. Dá para eu ver vocês aqui. Aí nós vamos compreender do que o sistema ele vem possibilitando para que isso realmente aconteça e se efetive na prática. Então, nós vamos ter, nesse contexto de atendimento educacional especializado, o surgimento, a necessidade legal, prática, de uma sala de recurso como um espaço de atendimento educacional especializado, da difusão à consolidação da prática inclusiva. Ah, então isso aí surgiu, como é que foi que isso aí surgiu, Renata? Então nós vamos ter aí todo um contexto, como eu já falei com vocês, né? Todo um contexto de atendimento educacional especializado ao longo de toda a história. Então nós vamos ter lá documentos orientadores no âmbito internacional, Declaração de Montier, Salamanca, Guatemala, depois nós Constituição Federal Brasileira, 1988, Estatuto da Criança e Adolescente ECA, em 90, todos os documentos, a LDB em 96, todos os documentos eles vêm ratificando a necessidade, né? A necessidade desse fortalecimento do atendimento educacional especializado. E aí, nós vamos ter, em 2007, uma portaria, se não me engano, é a 948, ou é 948 mesmo, que vem instituir um programa de implantação de sala de recurso multifuncional nas escolas públicas em todo o Brasil. Então, o que a gente vê? A gente vê que, a partir das legislações que sustentam a obrigatoriedade da inclusão, as salas de recurso elas foram instituídas como meio, tá, gente? Para o atendimento educacional especializado, conforme o qual são atendidos em horários contrários ao da sala comum os alunos com necessidades especiais, com necessidades educacionais especiais. A criação dessas salas de recurso foi um marco histórico significativo para os avanços à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, de modo a esclarecer a especificidade e a abrangência desse espaço educacional que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e recursos para e de acessibilidade. Mas aí entra um questionamento. Como é que acontece esse processo de ensino-aprendizagem para fortalecer essas necessidades especiais nas salas de recurso? Gente, o atendimento, ele é um atendimento, como eu falei, ele é um atendimento complementar, ele é oferecido pelo professor especializado, né, nesse local, na sala de recurso, e ele vai ter como objetivo o quê? Oferecer um suporte para a educação desse aluno, que vai apresentar alguma necessidade especial. Então, além desse atendimento direto ao aluno, ele ainda vai o quê? Vai subsidiar a ação pedagógica do professor em classe, tá? E essa ação pedagógica, ela vai ser orientada ao quê? A empregar algumas estratégias, né? Estratégias sendo elas diferenciadas, estratégias com recursos diferenciados, para suprir algumas necessidades que esse aluno ele pode apresentar durante o seu processo formativo. Então, nós vamos visualizar nesse contexto, nessa perspectiva da educação inclusiva, que ela vem assumir um caráter de suporte e de apoio à educação regular. Então, assim, eu não estou surgindo para que você fique aqui com uma educação especial, não. Eu estou surgindo como um suporte para que você consiga fazer esse acesso com mais facilidade dentro de uma classe regular. Tá? Então, o objetivo, ela vem nesse sentido, né, de possibilitar estratégias e utilização de recurso pedagógico, inclusive de tecnologia diferenciado aí, que muitas vezes na sala regular não tem, né, mas que são fundamentais para garantir o acesso ao currículo comum. Esse atendimento nas salas, ele não pode ser um atendimento homogeneizador. Por que não?
Porque nós temos especificidades. Então, nós vamos ter alunos com necessidades diferentes e essas necessidades, elas precisam de ser consideradas. Então, ao contrário desse ensino igual, né, nós precisamos que se faça um diagnóstico a respeito da situação cognitiva, sensorial, comportamental, física, motora e escolar de cada aluno atendido por meio de uma avaliação pedagógica diferencial. E a partir desse trabalho, gente, é elaborado um plano de ensino individualizado que vai considerar o quê? As dificuldades, o que esse aluno tem já de habilidades desenvolvidas e vai, inclusive, valorizar as suas capacidades e a sua competência. Então, essa escola, ela precisa constituir-se num lugar em que todos tenham a oportunidade de quê? De aprender de acordo com as suas habilidades, com as suas competências, no ritmo em que ele consegue desenvolver e no estilo, principalmente, no estilo de aprendizagem de cada aluno. Renata, minha filha, e como é que isso se operacionaliza? É difícil? O que eu falo? Eu trabalhei na educação básica, o que eu senti, tá? É um relato aqui rápido, eu sei que já, né? É um relato rápido, mas é interessante. Muitos pais, muitas vezes, não procuram a sala de recurso, eles já chegam direto na escola e a escola acaba, muitas vezes, fazendo o PDI, muitas vezes a parte pedagógica não tem tanta formação, tanta habilidade para fazer, o professor, até o professor de apoio ser contratado para o aluno não ficar, entre aspas, parado, ou aquele outro professor do ensino regular, o professor, o regente da turma, vai lá e acaba, não, vou fazendo uma atividade, vou fazendo outra, isso acontece. Tá? Mas o plano de desenvolvimento individual, gente, ele é extremamente importante. Por quê? O atendimento educacional, a gente já sabe que ele é oferecido na sala, né, de recurso multifuncional, e ele tem a incumbência de atender às necessidades educacionais especiais de cada aluno, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades, proporcionando-lhes o acesso a conteúdos curriculares desenvolvidos nas salas regulares. Gente, a ação pedagógica do professor na sala de recurso deve ser extremamente planejada. Por quê? Porque ela precisa suprir as necessidades educacionais desse aluno. Ela precisa de criar a condição que vai proporcionar e vai favorecer a aprendizagem desse aluno e, principalmente, vai superar as barreiras existentes. Por quê? Porque elas existem. Elas estão no contexto educacional. Tanto no contexto, quando o aluno procura uma sala de recurso, uma sala de recurso multifuncional, assim como quando ele ingressa no ensino regular com um professor de apoio ou um professor regente da turma e um professor de apoio dentro da escola comum. Por isso que ele é extremamente importante. A ação, ela precisa ser muito delineada pelo PDI. É um documento elaborado pelo professor do atendimento educacional especializado, com o apoio do coordenador pedagógico também da unidade. Gente, é o que deveria, tá? Muitas vezes ele não acontece desse jeito. A elaboração dele, muitas vezes, fica a critério, fica a cargo do professor, né? Do professor do atendimento educacional especializado. Muitas vezes, eu já presenciei inúmeras vezes em reuniões, participando da parte de supervisão da escola, de ter a dificuldade de orientar a feitura e o preenchimento do PDI. O PDI ele serve para registrar os dados da avaliação do aluno e o plano de intervenção pedagógico especializado, que será desenvolvido pelo professor na sala de recursos multifuncional. Ele é constituído aí por duas partes, né? A primeira parte ela é destinada a informes e avaliação, e a segunda parte ela é voltada para a proposta de intervenção. Então, a primeira parte nós temos aí informações e avaliação do aluno, e a segunda parte nós vamos visualizar um plano pedagógico especializado. Daí, gente, é importante a gente ressaltar que todo o processo de avaliação do aluno, ele vai permear em cima do PDI, ele vai seguir o PDI. Por quê? Porque lá vai ser o registro da evolução do aluno. Então, do jeito que o aluno chegou, qual que é a sua história, né?
é como se fosse uma anamnese mesmo do aluno, uma anamnese do processo de vida do aluno e do processo formativo do aluno, porque o aluno pode ter vindo, tá vindo de outra escola também, ou ter tido uma outra formação, não, mas o aluno ele pode ter uma outra experiência na outra escola que é extremamente importante para ser registrada e ser considerada no seu processo formativo. O que é importante a gente delinear aqui? Essa primeira parte de informações e avaliação do aluno, tem um documento, depois eu vou postar lá para vocês. Eu gostaria de interromper você só um minutinho, senão eu esqueço. Pode, fique à vontade. Então, o PDI, na verdade, ele teria que ser construído junto com o supervisor até o diretor também, não? Na verdade, o PDI ele teria que ser construído por todo esse pessoal, mas na realidade isso não acontece. Muitas vezes nem o serviço pedagógico ele consegue fazer um PDI. Eu já recebi supervisor dentro de escola que virou para mim, Renata, eu nunca fiz. Como é que faz? Eu falei, mas por que você está fazendo isso daí sozinho? Né? Pois é, então é o seguinte, eu acho que eu vou cobrar da supervisora o seguinte, PDI, na verdade, o supervisor tem vamos falar obrigação, de participar juntamente com o professor do AEE, né? Não é isso? Isso mesmo. É um processo colaborativo, né? Ele é construído de forma colaborativa, até porque hoje essa figura do supervisor orientador, né, ele acompanha todo o processo, ele acompanha o professor, ele acompanha o movimento administrativo da escola, ele acompanha a formação do aluno. Então, ele precisa de compreender, ele precisa de conhecer o aluno, ele precisa de fazer esse acompanhamento. Porque se ele faz esse acompanhamento introdutório, quando ele chega nas reuniões, né, nas reuniões com os professores, ele vai ter muita tranquilidade, porque ele já conhece o aluno, ele sabe o que o aluno desenvolveu, ele vai conhecer esse processo de desenvolvimento de habilidade do aluno. Mas quando ele deixa isso à distância e fala assim, não, isso não é minha função e tal, é difícil. É difícil, inclusive, de criar ação de intervenção para melhoria no processo formativo. E o professor da sala de recurso, um exemplo, se ele tem 10 alunos, ele tem que fazer, então, o PDI de todos eles também? Tem, porque o PDI é um documento individual, né? É um plano de desenvolvimento individual. Lá vai estar uma parte de informações daquele aluno e a outra parte de intervenção. São vários alunos, várias especificidades, e essas especificidades elas precisam ser consideradas. Até obrigada. Nada. Rose. Boa noite. Ai, Renata, eu estou toda confusa aqui. O PDI não é de responsabilidade do professor regente? O PDI não é de responsabilidade do professor regente. O atendimento educacional especializado, ele faz esse preenchimento juntamente com o supervisor pedagógico, a escola em si, e o professor regente ele acompanha. Mas a responsabilidade de feitura do PDI é do professor do atendimento educacional especializado. Bom, Renata, então assim, não sei as demais colegas aí, gente, e colegas, se procede na escola de vocês, porque talvez você vai ter que dar um treinamento, Renata, para os demais, entendeu? Para os gestores e quem está além do regente, porque não é bem assim a interpretação, não, pelo menos na minha escola. Nas escolas que eu trabalhei, todos o PDI, a responsabilidade de elaboração é do professor do atendimento educacional especializado. O professor ele acompanha a feitura do PDI, porque não pode ser distante, né? Ele precisa de compreender, de verificar a questão dos conteúdos que vai ser elaborado e tudo. Mas a responsabilidade dentro das escolas que eu trabalhei ficou com o professor de atendimento educacional especializado. Na minha escola acontece o mesmo que da colega também, porque na minha escola, nós professores regentes, temos que preencher uma grande parte do PDI. A professora de apoio preenche só a parte de relatório. As outras partes, matéria, código, tudo, somos nós regentes que preenchemos também. Pelo que eu estou vendo, nós estamos... mesmo do próprio supervisor, né? Mas todas as escolas que eu já trabalhei, todas as escolas, ele fica a critério, quem me entregava, sempre o professor. A gente sempre sentava, né? Eu, o professor regente, o professor de apoio, mas quem sempre preenchia e me entregava o documento final era o professor do atendimento educacional especializado, não o professor regente. O professor regente recebia uma cota porque ele participava da construção, mas a responsabilidade toda, de relatório, de feitura toda, do atendimento educacional especializado. E o PEI?
Que é o plano educacional individualizado. Também. Também é o quê? Também, acompanhado pelo atendimento educacional especializado. Então, os dois é pelo atendimento educacional especializado? É, em construção com o professor. Olha o que a Fernanda colocou aqui. Deixa eu só levantar aqui. Sou supervisora na minha escola, construímos também juntos. Quem preenche é um professor de apoio. Na minha também. Nas minhas, né? Nas que eu trabalhei também. Gente, nós estamos trabalhando em, sei lá, em escola secretarias diferentes. Gente, Porque cá para nós, Verdade. professor de atendimento educacional especializado, ele atende no máximo quantos alunos? 3, não é? Isso mesmo, 3. 3 alunos. Então, assim, se você tira e ainda coloca na mão do professor regente, né, é complicado. Mas é o que a gente pode estar discutindo aqui. Mas aqui na nossa, na SRE daqui de Montes Claros, e melhor, nas escolas que eu trabalhei aqui, com os supervisores que eu trabalhei, o trabalho é feito assim. A responsabilidade de entrega, de acompanhamento, toda é feita pelo professor de apoio, e não pelo professor regente. O professor regente, ele acompanha, assim como o supervisor, porque é construído junto. A gente sempre fazia reunião para receber esse aluno, para construir o PDI, mas, porém, é a responsabilidade do professor de apoio. Ok, Tá. a Grazi colocando aqui também, Ok, mas... a escola dela, deixa eu ver aqui. Na minha não é assim não, tá, gente? E escola também é o atendimento que faz. A gente ajuda e acompanha, é isso mesmo. Vamos lá, gente, por causa do horário mesmo, tá? Eu tenho, literalmente, assim, tá bem corrido. Mas vamos lá. É bom vocês reverem isso com os diretores e verificar também nas outras escolas como é que fica essa questão da responsabilidade, né? Você tem um contrato com o professor que ele é contratado para fazer esse acompanhamento e ainda você tira dele essa elaboração, é complexa. Mas, O Renato, é que tem uma resolução do Estado que fala sobre isso daí, mas a responsabilidade da resolução é do professor AE, sim. Isso mesmo. Só que tem uma parte lá que é do professor regente, que é o objetivo específico, é o objetivo geral da turma, Sim. E o objetivo específico você constrói junto com o professor de apoio. É isso mesmo. Essa parte você tem que fazer junto com a AE, sim. Então, ele não faz sozinho o AE, mas a responsabilidade de entregar é dele. É dele. De acompanhamento, preenchimento é dele. A gente, como eu falei com vocês, né? A gente faz essa reunião, a gente não deixa ele também fazer sozinho, não. Então, é o conjunto. Todos os planos de desenvolvimento individual das escolas que eu trabalhei, todos, eu nunca deixei de participar. Na verdade, a maioria dos supervisores, Renata, eles não ajudam o professor de apoio a fazer o PDI, não. Geralmente... Mas sabe por quê, Elione? Porque muitos têm dificuldade, inclusive, de preencher. Você pega aquele PDI, ele é gigante. Né? Se você colocar, desenvolver habilidade, tem professor que fala assim, tem professor, supervisor que falava assim, Renata, não faça isso não, deixa o professor regente fazer. Eu falei, gente, não, nós sentamos nós 3 para a gente fazer. O processo, ele é colaborativo. Como é que o pai chega aqui, eu não vou saber desse aluno? Eu preciso de saber como é que está o processo educativo, formativo dele. Eu preciso de compreender o que ele mudou, o que ele chegou, o que ele conseguiu, como é que ele entrou e como é que ele está saindo da instituição. Aqui a gente não deixa de jeito nenhum o professor fazer sozinho esse tipo do preenchimento em si, não. Essas nomenclaturas de habilidades já vêm prontas, na verdade, pelo Estado. Né? E já está pronto. Você tem que ver a numeração da habilidade e a competência combinada com que precisa ser desenvolvida, exatamente. Essa habilidade você não tem que inventar, ela já vem pronta. Já vem pronta. Vamos lá, gente. Então, do pessoal que... deixa que eu conto depois. Então, essa parte 1 aí é informações, né, e avaliação do aluno, como eu falei. Essa parte primeira do PDI, ela vem tratar mesmo do quê? De avaliação. Então, ela vem apresentar alguns tópicos. Nós vamos ter um tópico com objetivo, né, que ele precisa de coletar as informações a respeito da própria identificação do aluno. Posteriormente, vão ter aí dados de família, vão ter a trajetória escolar desse aluno, que apresenta informações que são literalmente fundamentais para o professor conhecer as experiências que esse aluno já viveu, as oportunidades que esse aluno já teve, né, o que ele conseguiu ou não
desenvolver. Assim também vamos visualizar nessa primeira parte aí uma avaliação geral, né, onde vão ser avaliadas em 2 instâncias que são determinantes para o desenvolvimento do aluno, que é a questão da família e da escola. E nós vamos ter, tem mãozinha levantada, gente, vocês podem parar, porque aqui eu estou com o celular só visualizando, então, assim, para mim não aparece todo mundo, não. Eu consigo visualizar 4 aqui, tá? E aí nós vamos ter o último tópico lá, que vai se referir à avaliação das condições desse aluno, né, das limitações, das competências, das dificuldades e habilidades, para que ele garanta, para o processo em si garantir essa questão da acessibilidade curricular. A parte do plano pedagógico especializado, que a colega acabou de perguntar aí também, ela vem com essa proposta de desenvolver. O que eu vou desenvolver? Pode falar aí, Rosana. Rosana colocou assim, gente, eu fui professora na sala de recurso, eu fazia o PDI de cada aluno da sala de recurso. Na minha escola, o professor do atendimento educacional especializado é que faz o PDI com a participação dos demais. Eu acompanho todo o processo, inclusive aluno com laudo que não tem professor. É isso mesmo, viu? Lá na minha escola, do mesmo jeito. De atendimento educacional especializado, eu e o regente fazemos o PDI. É bom algumas escolas, né? Algumas professoras visualizarem aí. Núbia, pode perguntar. Ele ligou a câmera. Oi, gente, não? Tá, então vamos. E o plano pedagógico especializado, onde nós vamos visualizar aí essa parte mais específica relacionada à intervenção que vai ser realizada pelo professor, né? Então, ele vai elaborar essa intervenção pedagógica que vai ser capaz de quê? De promover essa aprendizagem desse aluno. Gente, é extremamente importante a gente frisar o seguinte, que a partir dessa análise desses dados da avaliação, o professor ele vai elaborar esse planejamento pedagógico. E esse planejamento pedagógico, ele precisa ser desenvolvido para atender essas condições individuais de aprendizagem. Então, gente, não pode fazer um PDI por leva, né? Eu não posso fazer um PDI assim para um grupo. Tem 3, é um PDI só para vocês 3. Eu não posso fazer isso, não. Por quê? Porque eu preciso de considerar as especialidades, né, as necessidades de cada um. O plano pedagógico especializado, ele é composto de 3 partes. Então, nós vamos ter algumas ações que são necessárias para satisfazer essas necessidades educacionais do aluno, né? Nós vamos verificar também um tópico relacionado à organização do atendimento educacional especializado e da sala de recurso. E o mais interessante, quando você pega essas ações necessárias, elas são relativas às ações no âmbito da escola, da sala de aula, da família, da saúde. Então, ela vai considerar ela vai considerar o aluno como um todo, né? E quando a gente pensa na questão da organização do atendimento educacional especializado, nós vamos ver o tipo de atendimento que esse aluno necessita, né? Se é um intérprete para a sala regular, se é um atendimento domiciliar, qual que é a quantidade desses atendimentos que esse aluno precisa desenvolver durante a semana, qual que vai ser o tempo, qual que é a composição desse atendimento, né? Então, tem todo esse processo que vem com fulcro exatamente para quê? Para fortalecer essas habilidades e competências. E assim também eu posso falar que, quando a gente pega o plano pedagógico, nós vamos ter um trabalho voltado exatamente para atender, para fortalecer essas áreas social, área cognitiva, área motora desse aluno. Então, a gente precisa de desenvolver cada uma delas, né? A gente precisa de visualizar essas áreas e fazer esse fortalecimento dessas áreas. Nesse contexto, gente, nós precisamos de entender que o sistema em si, ele precisa de estar organizado para fazer com que esse processo de formação ele seja efetivado na prática. Mas, então, ele vai ter direito somente ao atendimento educacional especializado na sala de recurso? Não. Ele precisa, o Estado, o sistema, ele precisa de atender esse aluno desde a sua entrada, né? Desde o acesso lá, literalmente, à matrícula. Por quê? Porque o sistema precisa assegurar a matrícula e a permanência desse aluno em escola, independente
da deficiência, da necessidade e da organização que a escola precisa de ter para receber esse aluno. Para além disso, nós temos que falar também que o próprio projeto político-pedagógico, né, o projeto pedagógico, nem falo em político, não, mas o projeto pedagógico, ele deve ter uma matriz de trabalho que atenda a esses segmentos, que participe, que proporcione essa participação, né, tanto do gestor, quanto do educador, do funcionário, do aluno, do pai, e vai definir esse tipo de sociedade, esse tipo de cidadão que a escola pretende formar. Esse projeto, ele tem um caráter político, mas ele também tem um caráter cultural, e ele deve ser construído no âmbito da escola, e ele deve, inclusive, primar por esses alunos, né? A escola, ela deve prever no projeto pedagógico dela a questão das adaptações físicas na escola, no prédio, no espaço, nas áreas livres, no próprio mobiliário. Renata, é difícil, o Estado muitas vezes nem tem esse contexto todo, é difícil, apesar de toda essa previsão legal, o sistema ainda traz, né, como essa previsão, essa necessidade da acessibilidade do momento que ele chega dentro da escola até o momento que ele sai dentro da escola. E nesse contexto todo, projeto pedagógico adaptado assim, né, o projeto pedagógico que tem que trazer essa previsão dessa questão dessas adequações curriculares, recurso pedagógico que vai permitir acompanhar o desenvolvimento do currículo dele de forma satisfatória, assim também como os recursos pedagógicos adaptados. Então, esses alunos, eles precisam de ter esse contexto para atender às suas necessidades, independente delas quais sejam, né, do tipo de deficiência que esse aluno ele vem trazendo. Fato é, gente, que, deixa eu ver se eu coloco aqui, que esses recursos pedagógicos, esse recurso pedagógico adaptado, ele precisa ser desenvolvido para atender e para fortalecer essa habilidade. E ele pode ser utilizado no sentido de quê? De minimizar essas limitações funcionais, né? Seja uma limitação motora, sensorial, mas ela precisa de quê? De facilitar esse processo de aprendizagem. Então, o professor, ele deve sim ser esse principal idealizador desses recursos, e para isso ele precisa de ter uma máxima de atenção em observar o aluno nas atividades em sala de aula, para quê? Para buscar identificar a necessidade de cada aluno. Então, ele vai criar esses recursos pedagógicos, né, ou adaptar mesmo, e vai contribuir para o sucesso educacional desses alunos. E aí, de acordo com as técnicas, né, que ele tem, ele vai conseguir desenvolver exatamente para fortalecer o desenvolvimento desse aluno. Alunos com deficiência física são pessoas que apresentam alteração no aparelho motor e ou no aparelho fonador, e em sua grande maioria não apresentam deficiência mental, tendo o cognitivo preservado, não necessitando, assim, de grandes adequações nos conteúdos curriculares. Entretanto, devido à deficiência motora, eles poderão apresentar alguma lentidão na realização de tarefas e das avaliações, necessitando, assim, de um maior tempo para concluí-las. O que a gente consegue visualizar? Que esses recursos pedagógicos, eles devem ser desenvolvidos de acordo com a dificuldade que ele apresenta, né? Ele precisa de ser utilizado, normalmente, né? Na verdade, o que seria o ideal é que ele fosse construído com parecer, muitas vezes até técnico, né? De um fisioterapeuta ou de um terapeuta educacional, ou melhor, ocupacional, no sentido de quê? De verificar se o material está mais ou menos adequado às necessidades especiais do aluno, se aquele aluno está apto a utilizar. Porém, nem todo o contexto real, ou melhor, desejável, ele é real, né? Mas fato é que esses recursos, eles vêm para beneficiar o aluno, porque ele pode ser utilizado desde que respeitado até mesmo os desejos do aluno na dinâmica do ambiente, né? De sala de aula e na necessidade que esse aluno ele apresenta. Fato é que os alunos com deficiência física, eles têm, sim, certamente grandes potencialidades, possibilidades também de desenvolver seu potencial dentro da escola, se a escola estiver literalmente aberta para responder às suas necessidades. E o professor, pessoal, ele precisa de ter esse conhecimento, de ter essa criatividade para oferecer esse aluno esses recursos especiais que vão facilitar aí no seu processo formativo, inclusive fortalecendo a sua autonomia para torná-lo, inclusive, uma pessoa mais feliz. O professor, ele deve ser idealizador desse recurso. Vários recursos pedagógicos, eles podem ser criados ou adaptados
pelo professor, de forma a contribuir com o sucesso educacional desses alunos. Nós chamamos esses recursos de, literalmente, ajudas técnicas. Aqui eu coloquei algumas crianças com dificuldade de comunicação oral, elas podem ser beneficiadas com alguns recursos de comunicação. Não vou entrar muito no mérito aqui, não. Aqui são alunos cujo comprometimento motor dificulta o processo de escrita. Então, aqui é sugestão mesmo de alguns recursos pedagógicos que vão minimizar aí as dificuldades para esse aluno. Mas, gente, eu vou voltar nesses 2 tópicos na próxima aula, e também na tecnologia assistiva, para não passar rapidinho, por conta do horário mesmo, tá? Eu estou com 5 minutos para entrar na outra sala. Observações importantes. Vale ressaltar que os recursos adaptados eles devem ser desenvolvidos para cada aluno, de acordo com a dificuldade que ele apresenta. Esse recurso ele deveria ser, né, como eu falei anteriormente, aí, com parecer técnico de um fisioterapeuta, mas muitas vezes não acontece. E ele vem com o intuito de beneficiar o processo de ensino-aprendizagem na dinâmica que é permitido dentro de sala de aula. As pessoas com deficiência, elas têm grandes possibilidades de desenvolver seu potencial se a escola estiver literalmente aberta a atender e responder às suas necessidades. A questão da tecnologia assistiva, eu vou voltar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar da questão da avaliação do processo na aprendizagem. Então, assim, a gente está dentro do processo na aprendizagem ainda, tá? Eu vou trazer com mais detalhes a questão da tecnologia assistiva e desses recursos, principalmente para o processo de escrita, de recurso pedagógico mesmo, que vai diminuir, ou melhor, vai minimizar as dificuldades no comprometimento motor. Eu vou entrar em cada uma delas aqui e falar como é que a gente pode fazer um processo de avaliação de acordo com as necessidades de cada especificidade desse aluno. Fato é que a educação inclusiva ela é, sim, um caminho para contemplar a diversidade mediante a construção de uma escola que ofereça propostas e que atenda às reais necessidades do aluno, criando espaço de convivência. São muitos os desafios a serem enfrentados, mas a diversidade... Como é que é, gente? Peraí, eu parei aqui para ler a mensagem aqui. São muitos os desafios a serem enfrentados, mas as iniciativas e as alternativas realizadas pelos educadores são fundamentais a esse processo. Deixa eu só ver aqui a mensagem que a colega colocou. Chat. Para fazer a adaptação do engrossador ou qualquer outro meio que tem que ver com a coordenação, seria preciso com acompanhamento especialista e capacitado, exatamente. Aí nós vamos entrar mais ou menos, vamos entrar na próxima aula já falando dessa temática, porque são 4 tópicos, né, específicos aqui, que eu coloquei. A pulseira, o capacete, engrossador do lápis, os computadores com adaptação, para a gente entender como é que a gente faz essa questão da avaliação desse processo. Gente, no mais, o que eu trouxe para vocês, isso corri um pouco, hoje, um pouco muito, né? Na próxima aula, a gente já volta. Se não tiver mais perguntas, a gente pode colocar aqui no chat, ou então pode abrir o áudio, tá? Na próxima aula, a gente já entra com a temática. A lista de presença está aí no... A lista de presença está no chat. Na próxima aula, a gente já volta com a explicação da avaliação. Peço que vocês entrem na aula, participem, façam a leitura prévia. Essa questão da avaliação é uma temática extremamente interessante. Eu peço que vocês façam a leitura prévia para que a gente possa trazer uma discussão bacana aqui na próxima aula, tá, gente? Gente, boa noite, desculpa a correria, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra. Se não tiver perguntas. Tem perguntas aí, dá um tempinho aqui ainda. Eu ainda estou com 3 minutos para entrar na outra sala. Eu estou achando sua aula ótima, acho que a sua carga horária deveria ser um pouco maior, sabe? Lindeza. Eu estou achando que está muito pouco essa carga horária. Ô, gente, agora cá para nós, assim, ótimo, né, que a gente consegue fazer essas aulas. Você vê, tem gente aqui tão distante, né, mas é tão bacana. Mas hoje, né, eu estava saindo da faculdade, e aí eu estava chegando aqui perto de casa, dizendo, gente, essa aula podia tanto ser assim, presencial, pelo menos um encontro presencial ia ser tão bacana. Mas, assim, é o que a gente consegue fazer para atender muita gente. E, assim, apesar de ter uma aula
curta, né? Semana passada mesmo eu falei assim, eu pedi até desculpa, Lucília. Eu falei, Lucília, você pode me chamar atenção, porque eu fiquei quase 2 horas na sala e tal. É uma temática que eu gosto muito, e aí a gente tem que ficar controlando. Mas que bom que vocês estão gostando. Eu espero que assim, é uma pincelada, literalmente, né? A gente não vai conseguir finalizar o conteúdo num contexto todo, não, mas é importante vocês fazerem essa leitura e que a gente pode contribuir para que vocês também, né, possam contribuir aí na ponta com os processos de formação desses alunos. Já está valendo, sim, a proposta, tá? Sua aula é excelente, viu, Renata? Eu amo ouvir sua aula. Oh, Gracinha, muito obrigada. Obrigada, Jana. Gente, beijo, fica com Deus, tá? Até semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora Renata. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado, gente.